No dia 31 de outubro de 1517, na Alemanha, precisamente na cidade de Wittenberg, o monge agostiniano Martinho Lutero afixou, nas portas do castelo daquela cidade, suas teses, 95 precisamente. Era o seu pensamento, que contestava muito daquilo que a Igreja Católica Apostólica Romana de então pensava, ensinava e praticava. Essas teses tiveram uma grande repercussão, foram muito difundidas no mundo cristão daquele tempo e tal decisão de Lutero marcou o início do grande cisma do Ocidente, o cisma protestante. 500 anos depois, ano de 2017, somos convidados, nós católicos, não a comemorar, não a celebrar esse acontecimento, não se celebra cisma, não se celebra o pecado, mas somos convidados a nos debruçar sobre a doutrina da Igreja a respeito daquilo que pensava Martinho Lutero e que ainda hoje é defendido pelos seus seguidores. Teremos ocasião aqui de refletir sobre essas teses todas, mas hoje nós vamos sintetizá-las em 5 grandes pensamentos de Martinho Lutero. Ou seja, essas 95 teses podem ser sintetizadas nessas afirmações luteranas. Primeiro, a síntese, portanto, da teologia protestante. Somente a Deus glória, a mais ninguém. Primeira tese protestante. Segunda, somente a fé. Terceira tese, somente a graça. Quarta tese, somente Cristo. Quinta tese, somente a Escritura. Lutero, portanto, contundentemente sustenta: somente, 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 somente. Somente a Deus glória, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Escritura. O programa de hoje vai se debruçar sobre a primeira afirmação. A primeira chave de leitura de Lutero, a primeira síntese dessas 95 teses, somente a Deus glória. O que pensava Martinho Lutero ao sustentar essa afirmação? Nenhuma criatura é digna de ser merecedora de glória. Só se deve dar glória a Deus. Lutero assim pensava, tentando se contrapor aos santos da Igreja Católica, que eram e são honrados, que são venerados. Lutero contestava esse tipo de veneração que a Igreja Católica do seu tempo prestava aos santos e aos beatos. Lutero também contestava a honra, as homenagens que se prestava naquele tempo às autoridades eclesiásticas, ao Papa, aos cardeais, aos sacerdotes, a quem quer que fosse. Lutero, portanto, radicalizou: somente a Deus glória. Nada de glória aos anjos, nem aos santos da Igreja Católica, nem a nenhuma criatura. Só Deus é merecedor de glória. Somente a Ele glória. E ele citava textos da Escritura para sustentar, para fundamentar o seu pensamento. Vamos então aos textos citados por Martinho Lutero. Isaías capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor. Esse é meu nome. A ninguém cederei minha glória, nem a ídolos minha honra. Martinho Lutero interpretava assim esse texto: somente Deus é merecedor de glória e Deus não concede esta glória a ninguém. Esta honra, esta prerrogativa é única e exclusiva dele. Só existe glória em Deus.
Lutero também vai buscar numa frase de Jesus no Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 44, a fundamentação para o seu pensamento. Diz o Senhor: como podeis crer, vós que recebeis a glória uns dos outros, e não buscais a glória que é só de Deus? Pronto, aqui está, em síntese, o pensamento de Lutero a respeito da glória. Repito, para Lutero, somente a Deus glória. E isso, segundo ele, tem o respaldo da Escritura, sobretudo nesses dois textos que nós acabamos de ouvir. Antes de respondermos a este pensamento, convém dizer, em poucas palavras, o sentido da palavra glória. O que significa glória? A expressão na língua grega doxa, que tanto significa glória como significa opinião, mas fiquemos com o sentido de glória, é o esplendor, é o fulgor, é a honra, é o brilho, é a intensidade da realidade esplendorosa que reside única e exclusivamente em Deus. O anjo, quando fala aos pastores, glória a Deus nas alturas, refere-se ao esplendor, à magnitude, à grandiosidade, à beleza, à intensidade do esplendor do ser de Deus. Glorificar a Deus é tributar a Ele a glória que lhe é própria, é reconhecer que o Senhor é fulgurante, que o Senhor é grandioso, que o Senhor é glorioso, que o Senhor habita em luz inacessível. Glorificar a Deus é isto. Ser glorificado pelos homens, quando nós glorificamos a Deus, nós não acrescentamos nada absolutamente a Ele. Deus não precisa da nossa glorificação. Nós é que sentimos a necessidade de glorificá-lo. Não para que Ele seja mais glorioso do que Ele já é, mas porque é nosso dever, é nossa salvação. O que agrada a Deus quando o glorificamos é que, glorificando a Deus com as devidas disposições, nós participamos desta glória, nós nos santificamos, porque, como rezamos na missa, é nosso dever e é nossa salvação. Mas o que as outras passagens da Bíblia dizem a respeito desse argumento? É verdade que a glória em sentido absoluto, em sentido estrito, é só de Deus. E não buscais a glória que é só de Deus, disse o Senhor, no texto que acabamos de citar. Porque somente Ele é o ser infinito, é o ser glorioso. Todas as criaturas, todos os outros seres fora dele, vieram dele, procedem dele, são obras dele, conduzem a ele, o único glorioso, essas criaturas, o seu louvor, a sua glorificação, a sua adoração, o seu reconhecimento é verdade. Em sentido estrito, em sentido absoluto, em sentido ontológico, em sentido metafísico, a glória só é devida a Deus. Nesse sentido, a afirmação luterana, que não é absolutamente luterana, mas é bíblica, glória que é só de Deus, foi Jesus quem disse isso, o texto já foi citado nesse programa. Não é que Lutero estava certo, a Escritura citada por Lutero é quem está certa. O problema não é a Escritura, mas a interpretação que Martinho Lutero dá a essa afirmação. Isso por quê? É verdade que a glória é somente de Deus, mas fora de Deus, alguma criatura pode receber essa glória? Alguma criatura tem uma glória que é sua? Em sentido absoluto, não. Tudo aquilo que nós temos, com exceção do pecado, não veio de nós, não é fruto do nosso mérito, recebemos de Deus.
recebemos do Senhor a existência. É dele que procede o nosso ser, o nosso existir. É ele que opera em nós o querer, o pensar e o agir, diz o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses. Ora, dependemos dele. Tudo o que temos, com exceção do pecado, procede dele. Também, o Senhor se dignou conceder-nos a sua glória. A glória em Deus é, digamos assim, uma exigência intrínseca, faz parte da natureza dele. Mas quando ele nos dá essa glória, nós participamos dela. A glória em nós, a glória de Deus em nós, é por participação. Existem duas formas de você conceber algo, de você dizer que algo é de alguém: por natureza ou por participação. Jesus é filho de Deus Pai. Nós, pelo batismo, somos filhos também de Deus Pai. Mas há uma diferença. Jesus é filho do Pai por natureza. Nós somos filhos do Pai por participação. Isto é, fomos adotados. Somos criaturas, não temos a mesma natureza do Pai, mas pelo sangue de Cristo e na força do Espírito, participamos da filiação do Filho do Pai, ele que é filho por natureza, por essência, por substância. A glória de Deus também. Só Deus é digno de glória. Glória somente a Deus. Mas essa glória que é só de Deus, ele se dignou conceder-nos. Vamos às provas. Salmo 83, versículo 12. Porque o Senhor, Deus, é nosso sol e nosso escudo. O Senhor dá a graça e a glória. Ele não recusa os seus bens àqueles que caminham na inocência. O texto é de uma clareza celestial. A glória é dele, mas ele dá a quem ele quer. Não recusa aquilo que é dele aos inocentes. Esse argumento vai ser retomado no segundo bloco. Esteja com o papel e a caneta na mão para anotar estes e os outros que ainda vamos citar. Estamos refletindo sobre um argumento protestante, um argumento de Lutero: só a Deus glória. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. Começamos o segundo e último bloco do nosso encontro semanal Luz da Vida, hoje tratando de um argumento de Martinho Lutero, uma das 5 sínteses que ele faz das suas 95 teses que ele afixou nas portas do castelo de Wittenberg, cidade da Alemanha, no ano de 1517. 500 anos depois, convém que a Igreja se debruce sobre sua doutrina e, confrontando-a com esse pensamento, hoje, esse ano de 2017, muito comemorado, muito celebrado pelos cristãos, os católicos não, católico não celebra cisma, católico não comemora pecado, mas convém, à luz da palavra de Deus e da doutrina da Igreja, tentar buscar a razão desse pensamento e constatar se existe fundamentação ou não para tais pensamentos do monge agostiniano que se afastou da Igreja Católica, o pai do protestantismo. E hoje estamos a comentar a primeira grande afirmação luterana: somente a Deus glória. Glória somente a Deus. Vimos no primeiro bloco que o Senhor, somente Ele é digno de glória. Glória é somente dele, mas Ele se digna dar a quem Ele quer essa glória. E já citamos um texto da Escritura, um texto de um salmo, e agora vamos recordar, vamos lembrar, vamos mostrar, vamos comentar outros textos que comprovam que a glória que é própria em sentido absoluto somente de Deus, Ele se digna conceder às suas criaturas. Citemos agora o livro do Eclesiástico, capítulo 44, versículos de 1 a 2. Façamos o elogio dos homens ilustres.
que são nossos antepassados em sua linhagem. O Senhor deu-lhes uma glória abundante desde o princípio do mundo, por um efeito de sua magnificência. O Senhor deu-lhes uma glória. Glória em sentido absoluto só Deus tem. Mas por participação, à medida em que Deus concede essa sua glória aos demais, ou seja, aos outros seres fora dele, aqueles seres que foram criados por ele, nós temos então propriamente seres glorificados, seres que possuem a glória de Deus por participação. A glória em Deus é por natureza, é devida, porque é própria de Deus a glória. Só Ele tem glória. Mas quando Ele concede essa glória passa para a criatura, portanto, por participação, em sentido absoluto, a criatura não tem a glória. Em sentido relativo, sim. Porque Deus me deu, ela é minha. E Ele me deu, mas em absoluto não é minha, porque procedeu dEle, pertence a Ele e será devolvida a Ele. Mas essa glória me foi dada. Eu sou a luz do mundo, diz nosso Senhor Jesus Cristo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. A luz é somente Cristo. Mas reparem, o mesmo Cristo que disse isso, o que ele afirmou no capítulo 5, versículo 16. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Há contradição entre as duas afirmações, eu sou a luz, brilhe a vossa luz. Afinal de contas, luz é somente Cristo ou as pessoas que seguem a Cristo? As duas coisas, mas em sentido diferente. Em sentido absoluto próprio, metafísico, ontológico, eu sou a luz. Nunca podemos dizer isso nesse mesmo sentido para as criaturas, mas por participação, sim. Quando Jesus diz, brilhe a vossa luz, estamos falando da luz de Cristo que refugia no cristão. Enquanto está no cristão, age no cristão, brilha no cristão, é luz dele. Mas em sentido absoluto, a origem dessa luz é Deus. E é para a glória de Deus que ela deve brilhar, que ela deve refulgir. Vamos agora ao Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos de 28 a 29. Lembrem-se, o protestantismo diz somente a Deus glória. Mas, nos lábios de nosso Senhor Jesus Cristo, alguém no Antigo Testamento teve glória, teve muita glória, refugiu em glória? Deixemos que o próprio Jesus responda. Mateus capítulo 6, de 28 a 29. E por que vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Salomão, no auge da sua glória. Mas o mesmo Jesus não acabou de dizer, porque vocês não procuram a glória que é só devida a Deus? Afinal de contas, Jesus caiu em contradição. Uma hora diz que a glória é só devida a Deus, outra hora fala no auge da sua glória a respeito de Salomão. Repito de novo a mesma explicação, em sentido absoluto. A glória é somente de Deus, da Trindade Santa, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Somente o ser divino tem, em sentido próprio, glória. Só Ele é glorificado. Mas, por participação, a glória é concedida gratuitamente às criaturas. E enquanto é concedida, pode-se dizer que a glória é de fulano, que a glória é de Beltrano. A glória de Salomão. Palavras do próprio Jesus. Mas tem mais. Esse texto que vamos ler agora, na oração sacerdotal de nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 17 de São João, é contundente para que nós refutemos
esse pensamento protestante. Somente a Deus glória. Eu repito, em sentido absoluto, essa afirmação não está errada. Ela é até bíblica. Dos lábios de Jesus saiu essa afirmação. Porque vocês procuram a glória que só a Deus é devida, falou o Senhor no capítulo 4 do Evangelho segundo João. Pois bem, vamos agora ao Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 22. A glória dada às criaturas, a glória que é devida também às criaturas, não em sentido absoluto, mas em sentido relativo. Uma vez que Deus concedeu a glória, pode-se dizer, a glória é minha. Meus olhos pertencem ao Senhor, mas no momento em que o Senhor me fez, me criou e colocou olhos no meu corpo, eu posso dizer, meus olhos, minhas mãos, minha boca, mas em sentido relativo, não em sentido absoluto. Não sou autor de mim mesmo. Em sentido absoluto, tudo isso daqui não me pertence, mas pertence ao Senhor. Mas em sentido relativo, eu posso dizer meu coração, meus órgãos, minha casa, meu esposo, minha esposa, meus irmãos, minhas irmãs, meu carro, minha roupa, etc. João 17, 22. Dei-lhes a glória que me deste. Eu repito, dei-lhes a glória que me deste. Eu repito, dei-lhes a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. O texto é de uma clareza tão evidente que dispensa comentários. Aqui não estamos falando da glória que o Senhor dá em sentido absoluto. Jesus não pode dar o ser divino às criaturas, porque o ser divino é divino e as criaturas são criaturas, e as criaturas não podem se tornar deuses ou deusas e vice-versa. Mas é uma glória dada por participação, ou seja, as criaturas participam do ser de Deus, das prerrogativas de Deus, das qualidades de Deus, do fulgor de Deus, do brilho de Deus, do esplendor de Deus, à medida da sua capacidade, evidentemente. Dei-lhes a glória. Existe também um outro texto extraído da 2ª aos Coríntios, capítulo 1, versículo 14. Como, aliás, já o tendes em parte reconhecido, que nós somos a vossa glória, exatamente como vós sereis a nossa, no dia do Senhor Jesus. Aqui nós temos uma outra novidade. Qual é a nossa glória em sentido absoluto? Deus Todo-Poderoso. Só Ele é o esplendor da nossa vida. Isso por natureza. Mas por participação, também as criaturas são nossa glória. Também as criaturas são glorificadas. E nós somos glória para as demais criaturas. Acabou de dizer o apóstolo Paulo, vós sois nossa glória e nós somos vossa glória, no sentido de participação. Aquele mesmo brilha a vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. A questão é essa distinção de participação e natureza. Por natureza, a glória é só de Deus. Por participação, por concessão dele, essa glória também se revela nas criaturas. Os céus narram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos, diz o Salmo 18. Não é somente o homem que é glória para o outro homem, mas toda a criação é glória. Toda a criação manifesta a glória de Deus, por participação. Finalmente, a 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 17. Ora, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Glorie-se no Senhor. Você pode se gloriar, porque você participa da glória de Deus. Mas não esqueça que esta graça que você recebeu de experimentar a glória, de refugir a glória de Deus, você recebeu de Deus. Então, glorie-se nele. Quando você não se gloria em Deus, estamos diante da vã glória, uma glória vã, uma glória estúpida, quando o homem
procura ver nele a causa do seu brilho, o que é um absurdo, o que é uma estultícia. Finalmente, a primeira, aos Tessalonicenses, capítulo 2, de 19 a 20. Pois quem senão vós será a nossa esperança, a nossa alegria e a nossa coroa de glória junto a nosso Senhor Jesus no dia de sua vinda? Sim, vós sois a nossa glória e a nossa alegria. Espero, caríssimo telespectador, que esse programa tenha clareado a mente dos católicos quanto a esse pensamento de Martinho Lutero: somente a Deus glória. Sim, em sentido absoluto, não em sentido relativo. Deus é glorificado absolutamente nele e relativamente em todas as suas criaturas. Todo o universo manifesta a glória de Deus.